Meu amigo Fabrício, se você quiser pregar aqui, eu sinto. Fabrício é um amigo de longas datas. Eu estava falando para o Daniel que quando eu conheci o Fabrício não era nem casado ainda. E sempre plantivo na obra de Deus para minha gratidão. Alguém veio aqui por causa de Jesus, eu vim por causa dele. Eu quero que você, por gentileza, pegue o livro. Vai ser bem objetivo. Compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E vai ser alinhada com o tema desse evento. Amém? Palavra para a igreja que ainda acredita na maior promessa e confia que os céus é logo a vir. Para falarmos desse assunto, eu quero usar um texto que está no livro de Cantares, o capítulo 5. Se alguém do seu lado não tem um livro, você vai compartilhar com ele, com ela. Quem achou diz amém. Capítulo 5, a partir do verso 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, esposa minha, colhi a mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo, misturei com mel, bebi do vinho, com leite. Comei, amigos, bebeis de forma abundante, ó amados. Versículo 2: eu dormia, mas o meu coração velava. E eis que a voz do amado está batendo, dizendo: abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha noiva, porque a minha cabeça está cheia do orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Fala da esposa, versículo 3, ela disse: eu já tirei o meu vestido, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? O meu amado pôs as mãos pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor por ele. Eu me levantei para abrir ao amado, e as minhas mãos gotejavam da mirra que estava em suas mãos. Os meus dedos da mirra, com doce aroma, sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas meu amado já tinha ido embora. A minha alma desfaleceu quando ele falou: busquei e não achei, clamei e ele já não respondia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Tome-se assento, por gentileza. Meus irmãos, Cantares, desde os tempos antigos até os tempos atuais, sempre foi um livro que traz alguns tipos de dúvidas e perguntas sobre o mesmo. E sempre gerou polêmica. Grato, meu amigo. Sempre foi um livro polêmico. Por exemplo, os antigos no passado, quando se reunia em seus debates teológicos para conversar sobre a Torá, sobre os escritos, e todas as vezes que o tema
em questão era este livro. Esse livro rendia polêmica e algumas interrogações, e entre as interrogações a mais comum e mais repetida era: qual é a forma correta da gente olhar para este livro? Como devemos entender? Como devemos observar? E alguns tinham dúvidas, porque um grupo acreditava que esse livro tinha apenas uma linha de pensamento literal, não passava de palavras de um homem que está apaixonado, ou que estava apaixonado. Já um outro grupo defendia a tese e acreditava que esse livro poderia se aplicar de forma figurativa, representando o amor de Deus para Israel. O tempo passa, essas perguntas continuam, e quando a gente entra em um novo tempo, que de forma popular a gente conhece como o tempo da graça, o Novo Testamento, uma terceira pergunta aparece. Alguém vai se perguntar: será se podemos olhar para este livro e dentro dessas palavras podemos enxergar o amor de Cristo para a sua noiva? Será que podemos aplicar essas palavras à noiva de Cristo? E observe, sim, todos nós entendemos que esse livro é um livro cristocêntrico. Jesus é o centro da Bíblia. Tudo que está na Bíblia gira em torno de Jesus Cristo. E ainda que você seja um estudioso e nesse momento diz: pregador, mas quando eu leio o Velho Testamento, o nome Jesus não aparece. De fato, o nome dele não aparece, mas isso não significa que ele não está lá no princípio, porque o evangelista João, explicando a sua identidade no princípio, João diz que no princípio ele era conhecido como o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todos nós sabemos que verbo é aquilo que você profere, o verbo é a palavra proferida. Isso quer dizer que Jesus, mesmo antes de receber esse nome, mas sendo conhecido como verbo, ele é o responsável por toda a criação que há na terra. Porque se ele é o verbo, uma vez que o Pai verbaliza dizendo haja luz, o que sai da sua boca é o próprio Filho fazendo com que a luz exista. Quando o Pai diz haja separação, é a ação do Filho, é o verbo que cria todas as coisas. E eu amo este capítulo, e orando ainda essa tarde, entendendo a proposta, o tema para a reflexão da igreja, esse tema tão atual e que nos chama de fato a atenção, a dessa esperança. Tem algumas observações importantes. E por exemplo, o versículo 1, enquanto eu estava lendo, essa fala, essa afirmação do amado, quando ele diz assim: eu já estou no meu jardim. E esse grito é tão preciso nos dias atuais. Relembrar que o jardim é dele é tão preciso. Relembrar que ele é o dono do jardim é tão preciso. Ele está falando, ele está conversando com os amigos, e olha para cá, porque eu sei que aqui tem a noiva e tem amigos da noiva também. Quem são os amigos? São aqueles que receberam a responsabilidade de cuidar da noiva. E olha para cá, maior do que a responsabilidade do que cuidar da noiva é a cautela que nós devemos ter e lembrar todos os dias que essa noiva já está comprometida. E olha para cá, os amigos da noiva não podem se apaixonar por ela. Isso é preocupante. Temos que entender que a função dos amigos da noiva, e quando ele está dizendo assim, eu já estou no meu jardim, ele está vindo, isso está ligando à cultura judaica. Isso está lembrando para nós, por exemplo, Mateus capítulo 25, como é a etapa de um casamento. Quando o rapaz, ele tinha que ir até a casa da família da moça e pedir a sua mão. Uma vez que o pai liberava, ele tinha que pagar um dote pela mão daquela moça, e ele tinha que deixar uma garantia de que ele iria e que voltaria para levar aquela moça para a sua casa. E olha para cá, de costume ele dava a garantia, um colar. Esse colar tinha dele 10 dracmas. E acredite, o noivado era a mesma coisa que um casamento. Acredite, uma vez noivo, só a morte separaria. Você lembra que quando José fica sabendo que Maria
estava grávida. Ele tenta escapar sem ninguém saber. Ele não quer revelar porque ele entendia que aquilo ali poderia gerar morte, porque a noiva, o estado do noivado já era uma grande responsabilidade. Você lembra da moça, a passagem, a parábola da dracma perdida? Uma vez que faltou uma dracma, se tem 10 e sumiu uma, por que ela está tão preocupada se ainda resta 9? Isso aqui é a cultura. Ela está comprometida, tem 10 dracmas. E observe, para ela sair na rua faltando uma dracma era um sinônimo de que ela foi infiel. Por isso ela está preocupada com o pensamento da sociedade. Essa linha de pensamento aqui de Mateus 25, por exemplo, ali aquelas amigas, está falando dos amigos. O responsável, você percebe que o nome noiva não aparece ali. O sentido é a preparação para o casamento. E olha para cá, porque eu vou tentar ser um pouquinho mais claro para você. Nós, como amigos, recebemos a responsabilidade para auxiliar, para exortar, para ensinar, para cuidar da noiva. Nós temos que ter cautela, porque nós não podemos se apaixonar pela noiva e não podemos permitir que a noiva se apaixone pelo amigo ou os amigos do noivo. O que nós temos visto nesta geração são os amigos que estão apaixonados por uma noiva que já é comprometida. Mas eu louvo a Deus que a ungida sabe e é consciente que essa noiva, ela já está comprometida. Eu sei que os ouvintes é consciente que o Deus que vai casar com esta igreja, ele é imutável. E uma vez que a Bíblia diz que ele é imutável, quer dizer que Deus não se atualiza no sentido ao padrão dos tempos. Esse Deus não adere um padrão, por exemplo, de um relacionamento aberto, aonde a noiva pode se relacionar com outros namorados. Não, essa noiva é de um só noivo. Essa noiva é de um só noivo. Aleluia, glória a Deus. A noiva não pode se apaixonar por homens, e homens não podem se apaixonar pela noiva. Eu vou repetir para ficar gravado. A igreja não pode se apaixonar por homens. A igreja não pode se apaixonar por homens, e nem homens podem se achar no direito de se apaixonar por essa noiva. Ele está dizendo: o jardim é meu. O jardim é meu. Fala para dois crentes: você é só jardineiro aí. Diga: mas esse jardim tem dono. Esse jardim tem dono. Ele está vindo para o jardim. Ele está vindo para quê? Para o encontro. Ele está vindo para o encontro. E olha, gente, isso aqui é interessante, é muito claro. Porque olha a empolgação do amado para o encontro. Ele diz assim: olha a expressão de quem está feliz. Quem mais está empolgado para esse casamento é o noivo. Eu vou repetir: quem mais está empolgado para o casamento é o noivo. Ele está dizendo: o jardim é meu. Ele está dizendo: eu já peguei as melhores especiarias. Ele está dizendo: eu estou cheiroso, eu estou com a melhor mica. Ele está dizendo: eu estou apresentável para esse encontro. Eu estou desejando esse encontro. Eu estou empolgado para esse encontro. De repente ele vai falar de algumas coisas que, se alguém aqui entende de etiqueta, eu não entendo muito, nasci na roça, talvez vai dizer: isso aí não existe regra de etiqueta. O que ele está falando aí é sem regra alguma. Ele está dizendo que pegou leite, ele está dizendo que pegou mel, ele está dizendo que pegou vinho. O vinho, que mistura braba é essa? Ele está misturando coisas que por uma lógica parece que não tem nada a ver. E eu vou falar uma coisa aqui para ser um pouquinho mais claro para você. Essa ideia dele fazer no jardim dele algumas coisas que no entendimento humano parece sem lógica. Fazer escolha que você não escolheria, pegar vinho que você não escolheria, pegar o leite que você não escolheria, pegar o mel que você não escolheria. Ele está dizendo assim: se o jardim é meu, eu não tenho obrigação de dar satisfação. Pego quem eu quero, levanto como eu quero, uso como eu quero, coloco onde eu quero, faço do jeito que eu quero. O homem não escolheria, mas o jardim é meu, eu que faço do jeito que eu quero. Eu vou liberar uma palavra
lógica humana, alguém vai ficar sem entender, porque Deus vai pegar quem não é para confundir quem é. Deus vai fazer escolhas e vai trazer um rebanho. Eu acredito que Deus tem um avivamento nessa última hora, e eu estou pregando para uma igreja que entende que esse jardim tem um dono. Eu acordo um crente que está do outro lado e fala assim: não questione as escolhas que ele faz dentro de um jardim que é dele. Não questione, o jardim é dele. Mas vamos caminhar, porque enquanto a gente tem uma figura de um noivo que está empolgado para esse casamento, que está cheiroso para esse casamento, que usou a melhor especiaria para esse casamento, o versículo 2 nos deixa triste, porque a postura da noiva é de alguém que adormeceu, porque o amado está vindo preparado, ele está vindo empolgado, mas quando ele bate a porta para o encontro, ele começa a gritar. Ele está do lado externo, ele está fora, e ele está dizendo: o avivamento não começa aqui na porta, começa aí dentro dele. Abre minha porta, amada minha. Abre a porta, minha esposa. O que é triste é que, amada, ela está ouvindo a voz desse amado que está vindo para esse encontro, e ela faz algo incompreensível. A Bíblia diz que ela já tinha tirado o vestido do casamento. Ela disse: obrigado, meu amigo. Ela disse: eu já me despi. E a pergunta que a gente faz é: o que leva uma igreja que sabe que está comprometida a um casamento tirar a roupa de noiva? O que explica a igreja que sabe que ele disse: eis que venho sem demora, sabendo que esse casamento vai acontecer a qualquer momento? Qual é a explicação para essa noiva estar despida? Ela disse: eu estou ouvindo a voz do meu amado, ele está batendo a porta, mas o problema é que eu já tirei o vestido do casamento. A única coisa que podemos explicar é que essa igreja, ela está querendo ter uma ação que ela não recebeu direito para ter. Que tipo de ação? Está muito claro. Ela quis determinar a hora que o amado tinha que chegar, e uma vez que o amado não chega na hora que ela determinou, ela se achou no direito de se despir. Só que a igreja não recebeu o direito de determinar o dia e a hora que ele vem. A igreja deve esperá-lo como se fosse antes. A igreja não pode tirar o vestido do casamento jamais. A igreja não pode estar indisponível para o grito desse amado. O que Jesus fala, por exemplo, em Filadélfia, para a igreja que é composta de humanos, mas que você não consegue achar erros, e na verdade nos sentidos que faz ele olhar para ela e ver que aquela igreja está pronta, está vestida, está adornada e tem coroa. E a coroa que ele está falando é exatamente dessa igreja que está tão ativa. E detalhe, aquela cidade era constantemente afrontada por grandes terremotos, mas Filadélfia está ligado a filhos, amor fraternal. Você pode levantar uma das suas mãos? Você pode? Você pode? Fala para as pessoas, vai ser a coroa que Jesus estava falando.
para aquela igreja não perder, era o amor fraternal ao próximo. É sobre uma igreja que pode vir terremotos, tremer estrutura, mas que tem mãos dadas, tem unidade. Eu vou liberar. Você precisa entender que a maior ação do diabo para tentar paralisar e desanimar a igreja é trazer um rompimento dentro dela, é trazer uma divisão dentro dela. Só que os céus está falando para nós: em Filadélfia, amor. E quem tem amor fraternal não tira o vestido. Quem tem amor fraternal está adornado e tem coroa. Eu tenho uma mensagem de Deus para a igreja ungida nesse campo. Deus está trazendo esse avivamento por intermédio da unidade. E coisa linda é ver o que está acontecendo aqui nessa noite. É ver você que veio de Trancoso, você que veio de Porto Seguro, você que veio de algum lugar, e o diabo dizendo: eu não posso, contra uma igreja que está com as mãos dadas. Eu vou pregar para uma igreja que não vai tirar a roupa do casamento. Eu vim pregar para uma igreja que não vai tirar o vestido do casamento. Eu vim pregar para uma igreja que ouviu o conselho do sábio Salomão, que disse: em todo tempo sejam malvos seus vestidos, é que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Essa igreja não vai se despir, porque uma igreja despida tem vergonha de se apresentar. Toda vez que o homem está, olha para cá, toda vez que o homem está nu, ele não se apresenta. Adão percebe que está nu e não se apresentou. Pedro, capítulo 21 de João, quando ele desiste, quando ele vê Jesus chegando, ele estava nu e ele mergulha, se escondendo. Uma igreja que está despida, ela se esconde, ela não se relaciona, ela não abre a porta. Ele quer entrar, mas ela se esconde. Mas Deus está falando para uma igreja que tem vestido, que tem coroa, que tem aliança. Esta igreja essa igreja tem um Deus que está purificando vestes aqui. Essa igreja, ela está comprometida e não vai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Não vai ceder. Deixa eu liberar algo para a igreja. O maior responsável pela proteção da noiva é o próprio noivo. A igreja não depende da proteção dos homens. Olha para cá. Ainda que os homens sintam amor, goste da igreja, os homens são limitados. Dairo amava Daniel, gostava de Daniel, mas as leis que é feita às escondidas vêm contra a igreja. As leis que têm sido forjadas é para paralisar a igreja de orar. Estão fazendo leis às escondidas, estão fazendo reuniões dizendo vamos paralisar a igreja, estão fazendo estão carimbando. Só que o inferno não sabe que se Dairo não pode livrar a igreja,
assim, ó, Daí foi paralisado, mas não contava que tem anjos à disposição da noiva para fechar a porta do lar. Essa igreja tem dono, essa igreja tem dono. Deixa eu ver quem é do Glória. Só quem é noiva, só quem é noiva. Olha eu, o abaixo de cada eu sei. Abre a porta, noiva. O orvalho da noite está sobre a minha cabeça. Abre a porta. O sereno aqui fora está forte. Eu quero entrar. Não dá, vou falar. Não dá pra gente tentar modernizar o relacionamento com ele. Ele não quer ficar na porta para quando a gente tiver uma apresentação pública, a gente pegar na mão do esposo e fingir publicamente que está tudo bem. E na hora do ambiente da intimidade a porta está fechada. Publicamente a gente dá um passeio, vai da praça, vai da igreja, e alguém diz que casal perfeito, que casal da curtida, que casal do amém, que casal do like. Ele está dizendo, não é sobre isso. Não adianta ter essa aparência de noiva lá fora. Abre a porta. Eu quero ter relacionamento aí dentro. Eu quero ter relacionamento. Abre a porta. Tá frio aqui fora. Eu quero entrar para te abraçar. Tá frio aqui fora. Eu quero abraçar você aí dentro. Relacionamento não é público. Relacionamento é no secreto. Relacionamento não é no público. Relacionamento é no secreto. No público a gente impressiona. No público a gente tem aplausos. Mas a avaliação de Deus não é pelaquilo que a gente mostra. Publicamente, Deus é Deus do secreto. 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 Ele batia na... Que coisa, ela disse, ó, à medida que ele ia batendo na porta, ela diz assim, ó, as minhas entranhas começavam a estremecer. Ele batia e tremia tudo aqui dentro de mim. Ele batia e dentro de mim era um tremor, era um terremoto. Deus trouxe alguém aqui para dizer assim, ó, eu vou bater hoje aqui na porta. Eu vou fazer tremer tudo aí dentro de você. Eu vou lembrar quem você é. Tem gente que está aqui que é do altar, mas quer viver padrão longe do altar. Você tenta até se adaptar lá. Você vai para a festa com as amigas. Você tem até mais de 2 anos de desvirada. Você vai para a festa com as amigas, com os amigos, e lá na festa, não para na mesa, alguém te chama de irmã, alguém te chama de irmão. Aí você se constrange dizendo, olha, eu já saí da igreja, para com essa brincadeira. Alguém diz, mas ainda continua com o jeito de crente. Fala como crente. Deus trouxe alguém para dizer assim, ó, eu vou tremer tudo aí dentro de você. Eu vou lembrar quem você é. Você é noiva. Está você está indisposta, mas hoje é noite de se levantar. Abre essa porta porque ele quer entrar. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Cadê quem é noiva do cordeiro aqui? De glória para aquele que pode, para aquele que tem, aquele que é noiva na presença
palavra de Deus para você. Não tarde em se levantar para abrir essa porta. Não se demore em se levantar para abrir essa porta. O texto diz que quando ela se levanta, depois de um tempo, vai para cá, ela coloca a mão na fechadura. Sabe o perfume que estava nas mãos dele? Ultrapassou a fechadura. Você sabe que a fechadura tem um buraco de acesso tão minúsculo. Deus vai encontrar a brecha precisa para acessar esse lado de dentro. Você pode estar todo blindado, Deus sabe como acessar esse lado de dentro. Mas tem uma coisa aqui preocupante com essa amada. É que o cheiro, diga comigo, o cheiro de Deus, está nela. Então que ela vai dizer assim: eu estava com o cheiro dele, com o cheiro da mirra. Ela tem o cheiro de Deus. Alguém passa aqui, cheiro de Deus. Só tem um problema. Ela diz assim: a minha mão estava com o cheiro da mirra, mas eu busquei e não encontrei. Eu clamava e ele já não respondia. Deixa eu te falar uma coisa. Há quem pensa, eu pelo menos aprendi não, cresci ouvindo e aprender depois. E até entendo. Os mais velhos falavam que vai chegar um dia que a letra vai desaparecer desse livro e alguém vai querer encontrar a letra e não vai achar, porque o livro vai estar em branco. Isso não é verdade. O que dá sentido a esse livro, o que faz a gente ser tocado quando lemos, é a conexão com o Espírito Santo. Não é a letra que vai desaparecer, é a presença que não vai estar mais na terra. E no dia que a presença não estiver mais na terra, você pode ser eloquente como for, a palavra não vai fazer mais efeito, não vai haver correção. A hora de ser cheio do Espírito é agora. Se tem alguém que mais quer ir embora dessa terra, não é a noiva em primeiro lugar, é o Espírito. João, de forma organizada, capítulo 22 do Apocalipse, versículo 17, diz assim: primeiro o Espírito diz vem, depois a noiva diz vem. O Espírito quer ir embora. Ela está dizendo, já não tinha mais a presença. E eu estou fechando aqui. Nós não podemos se conformar. Olha para cá. Aqui é o frasco do perfume. Quem está vendo? Mas você passou o perfume, esse frasco sumiu porque acabou. Esse cheiro aqui vai ter um prazo. A pergunta é: e quando o cheiro desaparecer? Como é que você vai repor? Se já não existe mais. Viver de cheiro é um evangelho saudosista. O que mais temos visto é gente saudosista. E o saudosista é negativo. Porque o saudosista só entende que Deus era Deus no grupo jovem lá de 1980. Só acredita que igreja era igreja em 1965. Aí tudo que a igreja atual tenta fazer diz: eu não creio, não acredito. A igreja assim, naquele tempo, tudo é atribuído ao que era, como se Deus estivesse limitado. Mas para oração não vou, porque no meu tempo aquele povo se orava. Esse daí não. Saudosista. Não dá para viver o evangelho só com cheiro. O diabo não tem medo de cheiro, o diabo tem medo de presença. Não dá para pregar com cheiro, querer cantar só com cheiro, querer fazer obra só com cheiro. Não tem presença, tem o cheiro. Não tem presença, tem o cheiro. Olha o que vai acontecer, versículo 6. Ela está com cheiro, mas os guardas vêm, rasga o vestido dela, espanca ela, porque uma igreja que quer
vai viver só no cheiro, ele está vulnerável. Ela não vai conseguir nem dizer, vai ser envergonhada. Mas Deus está falando para nós: melhor do que o cheiro é ter aquele que faz o cheiro exalar. Não deixa a presença ir embora. Não deixa a presença ir embora. Porque o versículo 7 está falando da grande tribulação. Está falando de um povo buscando o amado. Mas ele não vai estar mais na terra. Ele já levou a sua igreja. Mas eu estou pregando para uma igreja que ainda tem o privilégio de ter o Espírito Santo na terra. Ele está na terra. A hora de ser cheio é agora. A hora de transformar é agora. Ele vem. Quem pode dizer pregador, o que é que eu faço? Ela começou a caminhar. E ela começa a dizer assim: se vocês verem o meu noivo, diga para ele que eu estou enfermo de amor. Que eu estou enferma de amor. Fala para ele. Até que ela encontra umas amigas. E essas amigas têm aparecido no século 21. Que olha para ela e faz a seguinte pergunta, versículo 10. Ela diz assim: ó, o que é que o seu amado tem que os outros não têm? Por que você aceita sofrer tanto por esse lado? Porque você não larga ele se existem outros rapazes. Ela disse: o meu amado é mais alvo do que a neve. E ela disse assim: o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu vou liberar só para a igreja que não vai tirar o vestido. Vale a pena sofrer por ele. Vale a pena permanecer fiel por ele. Pregador, mas o mundo não gosta da igreja. Mesmo assim, vale a pena. Pregador, a mídia não gosta da igreja. Vale a pena sofrer por ele. Pregador, o Brasil persegue a igreja. Vale a pena ser igreja. Pregador, o Brasil, quando é para falar da igreja, só tenta denegrir a imagem da igreja. Vale a pena. Assim mesmo, olha para cá, olha para cá. A mídia, ela tem uma obrigação. Qual é a obrigação? Toda vez que um fenômeno estranho acontece na terra, a obrigação da mídia é explicar para o povo o que está acontecendo. Vai chegar um dia que a mídia, mesmo com raiva, vai ter que cumprir a reportagem, porque alguém vai dizer: alguém vai parar na porta da ungida, alguém com a câmera e o repórter com o microfone, porque você vai ligar a televisão e alguém vai dizer: eu estou aqui na Marginal Tietê, em São Paulo. Carros estão sem seus motoristas, mães estão procurando filhos. Vai aparecer alguém dizendo: eu estou aqui na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Há um desespero. Aí alguém vai dizer: nossa, o Brasil está triste. Chega de ouvir notícia brasileira, vamos para a notícia internacional. E alguém dizendo: eu estou aqui em Nova York, tem avião caindo. Eu estou aqui na Alemanha, é um desespero. Vai chegar um dia que a mídia vai vir para a porta da ungida, vai ir para a porta das igrejas da terra, descendo, mas que repórteres. Quando chegar na porta da igreja, vai ter um jovem que trocou Jesus pelas drogas do joelho. Vai ter alguém que deixou Jesus por causa de relacionamento. Vai ter alguém que deixou Jesus por causa da balada, gritando, gemendo. E o repórter vai dizer: por que choras? O que aconteceu? E alguém gemendo vai dar entrevista mais triste da história. Uma câmera vai estar na direção dele, o repórter com o microfone, e alguém gritando, gemendo, dizendo: aconteceu. E alguém vai dizer: seja mais claro, eu não estou entendendo. Ele vai dizer: aconteceu. Coloca para fora o que aconteceu. A igreja, o que a igreja, a igreja, o que a igreja, a igreja foi.
é te adorar. Diga mais real, já. Me enche, me enche, me enche. Olha para minha mão, olha para minha mão. Diz assim: as minhas mãos já está segurando a fechadura. Diga: eu estou abrindo a porta. Estou abrindo a porta. Eu não estou despida, não. Porque ele vai entrar e você vai dizer assim: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Quem é doido? Só quem está vestido. Só quem está vestido. Segura a mão em cima. Hoje nos Estados Unidos existe uma lei. E a lei é essa: um piloto evangélico não pode conduzir uma nave se ele não estiver com um colega ímpio do lado. Por que, pregador? Porque ele já sabe que quando Jesus voltar, quem é que vai segurar essa nave? Quem é que vai segurar essa nave? O mundo já está sabendo. Isso aqui não é pressão psicológica. Quando a gente fala que hoje pode ser o último culto, faz um ano que eu perdi uma tia missionária, mulher de Deus. Saía ela e o esposo de uma pregação. Eles vinham numa moto. O moço bêbado invadiu a contramão e os dois morreram de forma triste. Fui pro enterro dela e fiquei indignado, dizendo: meu Deus, estava vindo do culto. 2 dias depois, eu fui olhar no Facebook, estava a marcação da live do culto que ela pregou naquela noite. E quando eu li ela pregando, ela disse: gente, viva cada culto como se fosse o último. Ela disse: talvez hoje eu nem chegue na minha casa, mas se ele voltar eu vou com ele.